Agricultura BR destaca o trigo. A safra gaúcha tem sido um grande desafio aos produtores. Em setembro, só para citar, o El Niño foi responsável por uma média de mais de 500 milímetros de chuvas registradas no Rio Grande do Sul. No mês, como se sabe, a maior parte das lavouras gaúchas passa pela fase de florescimento. Isso, somado às altas temperaturas registradas, foi a porta de entrada para doenças incomuns. Apesar dos danos, a resistência genética e o manejo correto das lavouras, isso é o que é o mais importante, foram aliados do produtor. Para falar do desempenho da safra gaúcha, nós conversamos direto de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, com o gerente regional comercial sul da Biotrigo, o Thiago De Pauli. Thiago, tem uma pergunta para você. Antigamente as epidemias dizimavam lavouras atacadas e hoje em dia o cenário já consegue ser remediado. Isso se deve às novas técnicas de manejo? Muito boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os telespectadores aí do canal do Boi. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? É um momento importante para a gente poder interagir e trocar informações, trocar ideias, principalmente quanto ao que a gente tem de evolução, não é, Jorge? Quando a gente fala em evolução, estou falando aqui de vários aspectos, de vários pilares que sustentam uma lavoura hoje, né? Então, vem desde a parte de tecnologia, quanto na base de solo, na base de genética, e também bastante tecnologia que se avançou na parte de manejo, né? Então, ou seja, o agricultor ele já tem ferramentas mais amplas para que possa ajudá-lo a ter um melhor controle aí, tanto de pragas como doenças, né? E como tu bem citou na pergunta, Jorge, neste ano aí nós temos algumas doenças incomuns aqui para o Rio Grande do Sul. Elas já apareceram em outros anos, mas pelo menos desde que eu me lembro, né, o último surto de Brusone que nós tivemos no Rio Grande do Sul foi em 2014, né, e principalmente na região mais das Missões do Rio Grande do Sul, mais na região noroeste, ali, região que tradicionalmente é mais quente e tende a ter uma temperatura mais elevada. Mas o ocorrido nesse ano aí, nós tivemos, né, tanto na parte do início do ciclo da cultura, do perfilhamento, agora na fase de enchimento de grãos, temperaturas muito elevadas com longos períodos, como tu bem citou, de molhamento, né, de chuva, de umidade, né? Então isso proporciona uma condição ambiental favorável para a infecção desse fungo, né? E hoje nós evoluímos muito, Jorge, porque eu lembro bem lá em 2014, que foi o último ano que teve, Jorge, nós tivemos lavouras com grandes proporções dizimadas por causa dessa doença, ou seja, não colheu praticamente nada, né? E hoje nós estamos alavancados, né, na genética, a gente avançou tanto em genética que pontualmente nós encontramos lavouras com problemas sérios devido a essa doença também. Outra coisa que ocorre nesses anos bastante úmidos também são as bacterioses, né? Que também são doenças oportunistas, elas estão no ambiente, assim como a Brusone está aí todo ano, as bactérias também estão, né? Então, ou seja, a partir do momento que nós temos uma porta de entrada, ou seja, uma lesão de folha, e também um período longo de molhamento, né, que a água se torna um veículo para que ocorram essas infecções, tudo isso a gente tem uma situação bem agravante em termos de pressão, né? Então a gente tem que entender que nesse ano nós estamos sob uma alta pressão de incidência de doenças de alta temperatura, né? Principalmente quando a gente fala aí em Brusone na espiga e quando a gente fala em Xanthomonas, né, que é um gênero de bactérias que também aqui a gente está acostumado a ver esse tipo de bactéria na cultura do milho, no período do verão, e no inverno muito difícil a gente ver. E esse ano a gente está tendo aí também, né? E tudo isso para o agricultor é muito oneroso, né? A gente vê que as perdas de produtividade estão sendo significativamente fortes, né? Mas também em termos de melhoramento, a gente vê que se avançou muito, as cultivares estão suportando muito mais do que suportavam no passado. Então, ou seja, tem um avanço de pesquisa e tecnologia bastante intenso, né? Se a gente tivesse essa mesma pressão que estamos tendo nesta safra, com a genética, com as cultivares que nós tínhamos lá em 2014, 2013, talvez não teríamos trigo para contar essa história, Jorge. Pois é, Thiago.
3 invernos de tempo seco, agora situação diferente, né? Muita chuva, mais umidade. A preocupação não é só com relação à produção, mas a qualidade do trigo, como é que está? Exatamente, ótimo questionamento, Jorge. A gente tem vários cenários micro-regionais dentro do Rio Grande do Sul. Temos regiões onde foi colhido já uma fração desse trigo com boa qualidade, com bons índices de pH, produtividade não muito altas, a faixa aí de 45, 50, 40 sacas por hectare, mas com a qualidade ok, né? Agora preocupa mais essas lavouras que estão sendo colhidas nessa fase, né? Nessas datas mais ou menos, que já pega um pouco mais da região transição aqui para o Planalto e tudo mais, aonde, né, nós temos muita infecção de giberela, né? E essa giberela a gente sabe que o fungo Fusarium, que causa essa doença, né, ele também produz uma micotoxina, né, chamada DON, né, e isso interfere diretamente nos fatores qualitativos, né, então, ou seja, hoje nós temos limites máximos para atender, né, então, ou seja, boa parte desse trigo, ele se tornará impróprio para a alimentação humana, né, então, ou seja, ela terá que buscar outras formas de comercialização, e sim, toda essa umidade, né, Jorge, ela influencia em vários parâmetros da qualidade do trigo para a panificação. Influencia tanto em força, tanto em cor, né? Temos os padrões de micotoxinas que temos que atender, aí baixa pH, o produtor ele é, vamos dizer assim, onerado, né, em termos de preço, né? Tem um ônus quando você tem um pH mais baixo, e também tem toda a questão da germinação em pré-colheita, né? Então, tu bem citou no início ali, Jorge, a gente vem de um ano quente e de um ano úmido, né? Esses outros 3 anos para trás a gente teve um clima bem diferente do que a gente está vivendo agora. E essa alta temperatura ligada à alta umidade, ela não deixa o embrião do trigo acumular dormência. Então, ou seja, os trigos estão mais sensíveis à germinação na espiga agora nesta safra devido à condição climática comparado ao ano passado, por exemplo, que nós tivemos um ano mais frio e também seco, né? Então, ou seja, momento oportuno também para que a gente possa, de certa forma, como empresa de melhoramento, colher frutos dos investimentos que a gente fez nesses anos secos, que é onde empresas que não puderam investir tanto quanto a gente investiu em tecnologia, em avaliação, em testar os materiais em câmaras de ambiente controlado para ver como é que se comportavam para essas doenças de clima úmido, não tenha esse mesmo comportamento que a maioria das nossas cultivares estão tendo. Então, ou seja, um ano difícil para o agricultor, é um ano difícil para a indústria moageira, é um ano bem complicado, mas mais desafiador, vamos dizer assim, né? Mas para o melhoramento é um ano bem importante porque ele ajuda a gente a melhorar ainda mais as cultivares que chegarão no futuro para os agricultores. A gente consegue selecionar muito mais a fundo materiais que consigam entregar rendimento e materiais que consigam entregar qualidade, mesmo nesse ano bastante desafiador. Ô, Tiago, vocês recentemente fizeram um dia de campo para tratar dessas doenças. Você já citou algumas tecnologias, né? Mais alguma coisa de novidade foi apresentado nesse evento? Sim, Jorge, no dia de campo agora, nessa terça-feira, dia 24, na parte da manhã, a gente fez esse evento. Então, nós tivemos várias ilhas do conhecimento. E dentro dessas ilhas, uma dessas estações era sobre fitopatologia, sobre doenças de plantas, né? No qual a gente tratou os temas dessas doenças de espiga, principalmente, né? Como citei, a questão de giberela, brusone, as bacterioses, né? Como é que eu posso, via manejo, amenizar esses problemas que a gente tem na lavoura, né? Como é que eu posso interagir, como é que eu posso intervir para que eu tenha menos perdas, pensando aí tanto no rendimento como na qualidade. Então isso é bem importante que o agricultor sempre busque conhecimento da sua rede de assistência técnica para que ele possa ter maior assertividade, principalmente de que tecnologia ele vai utilizar, qual o produto que eu vou utilizar, que dose eu devo utilizar, quando eu devo utilizar, né? Qual a tecnologia da aplicação eu vou usar, volume de cauda, tipo de ponta, enfim, todas essas características, né? Essas necessidades, essas demandas de tecnologia que o agricultor precisa estar atento, foram abordadas dentro dessas estações, assim como falamos sobre a parte de fertilidade, a plantabilidade da lavoura, né? Como é que você distribui as plantas corretamente, né? E também
a gente fez o lançamento de alguns novos produtos que vêm bastante inovadores aí pela frente, né? Principalmente quando a gente fala no aspecto rendimento com segurança, né? Então, tudo isso agrega bastante em termos de futuro para os agricultores e principalmente para o triticultor, né? Que planta trigo aí todo ano e precisa colher trigo todo ano, não somente plantar, né?